Mora e trabalha ali conhece Mirassol? Seja bem-vindo em nossa casa, para nós é um prazer recebê-lo, Tades. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso amado Mestre, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, nos envolva a todos nessa noite com o seu pensamento de paz e de harmonia, para que nós todos, ao sairmos daqui, saiamos daqui mais pacificados, mais alegres, mais confiantes, mais renovados na fé em Deus, mais esperançosos, porque esse é o ideal do Centro Espírita. Todos nós que aqui chega no Centro Espírita, a gente quer ter um alento para as nossas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades diariamente. Então a gente vem aqui no Centro Espírita, no Semeador, numa noite de segunda-feira, na esperança de receber bons fluidos, e a gente recebe porque a espiritualidade amiga, os mentores que projetaram essa casa e que cuidam dessa casa lá no plano espiritual, eles já, desde o começo do dia, eles já começam a preparar esse ambiente para que nós todos recebamos essas boas energias. E é de importância que nós todos tentarmos esquecer os nossos problemas diários e nos conectarmos com o pensamento superior que vem de Jesus Cristo. Por isso existe a palestra no Centro Espírita. A palestra no Centro Espírita, ela existe para nos desconectar dos pensamentos errados que porventura nós trouxemos aqui hoje. Nesse desconectamento, a gente começa a se religar com os nossos amigos espirituais que fazem o trabalho de pacificação nossa. Daí a gente sai daqui mais feliz, mais confiante. Esse é o propósito de uma reunião como essa da doutrina espírita. Também a explicação da doutrina espírita. No mês de abril se comemora muitas datas da doutrina espírita. É um mês festivo na doutrina espírita. Mas o que é ser espírita? Quando eu sei os ensinamentos da doutrina espírita, eu estudo, porque toda casa espírita tem muitos estudos, o que acontece comigo? Ou o ideal? Qual seria o ideal acontecer comigo? O ideal seria acontecer uma renovação. Aquela pessoa que era nervosa, aquela pessoa que era rancorosa, aquela pessoa que não era bem vista, procura se mudar. Porque a partir do momento que você tem o contato com os ensinamentos da doutrina espírita, você tem que mudar. São ensinos que nos movem a essa mudança. Uma história que eu achei muito legal mesmo para contar é sobre Caibar Schutel. Caibar Schutel, o bandeirante do espiritismo, que viveu na cidade de Matão e foi o responsável pela grande divulgação do espiritismo no interior do estado de São Paulo, aqui, principalmente nessa região aqui. Ele, no começo do século XX, ele tinha uma farmácia na cidade de Matão, e um dia, trabalhando em sua farmácia, ele viu que chegava-se à sua farmácia um verdureiro daquela cidade. O verdureiro, ele trabalhava com uma carroça e tinha um burrinho atrelado a essa carroça. Caibar viu o animal, que o homem parou em frente à farmácia, viu que o animal tinha problemas de saúde. Já não aguentava mais puxar aquela carroça. O peso para ele era excessivo. Já quase no final da vida, o burrinho não aguentava, não tinha mais forças
mas precisava trabalhar porque o homem, o verdureiro da cidade de Matão, obrigava o animal a trabalhar, porque era o sustento dele. Caibar saiu e foi falar com o homem: Senhor, o senhor não me vende esse animal? Não, senhor Caibar, eu não posso vender esse animal, porque esse animal é meu ganha-pão. Mas ele está doente, ele não aguenta trabalhar mais com essa carroça. Mas eu não posso vendê-lo. Ele me sustenta. Caibar aguardou um pouquinho, enquanto o homem entrou na farmácia e estava fazendo uma compra de medicamentos. Caibar esperou lá, conversando com o burrinho. Na saída, o homem novamente estranhou Caibar conversando com o animal. E Caibar fez outra proposta: me venda esse burrinho, eu quero comprá-lo. Coloque um preço. Mas ele não está à venda. Mas fale um preço. E Caibar deu um lance. O lance que ele falou valia 5 vezes mais do que valia o animal. Pelo valor que ele ofereceu, dava para comprar um alazão, um cavalo de raça, um cavalo muito forte. O homem não teve dúvidas. Por aquele preço ele comprava uns 4, 5 burros. E vendeu o animal. Vendeu. E Caibar lhe disse: eu vou te pagar agora, o senhor vá à tua casa, desatrelhe o animal da carroça e me traga ele. Eu estou aqui o esperando. E assim ele o fez. Caibar entrou na farmácia, pegou o dinheiro, pagou o homem e o homem foi-se embora. Uma hora depois, volta o homem com o burrinho e entregou ao senhor Caibar. Caibar pegou o animal pelo cabresto, levou até um pasto próximo à sua farmácia e lá soltou o animal. E falou assim: agora o senhor burrinho está livre. Vai aproveitar uma aposentadoria merecida. Agora ele pode ficar pastando nesse pasto, comendo essa bela grama, até o final da sua vida. O povo de Matão achou que Caibar estava louco, porque é assim, acredito que o comentário foi muito grande na cidade de Matão, mas Caibar não estava louco não. Caibar, ele começou a aplicar os ensinamentos que a doutrina espírita trouxe para ele. Ele se condoeu da saúde do que estava passando aquele animal. E assim nós também. Nós também, não é que a gente vai sair por aí comprando burrinhos, que a gente vai sair arrematando cavalos. Não. Mas a história de Caibar nos ilustra muito bem como nós devemos nos comportar no nosso dia a dia. Como nós devemos pensar no nosso próximo. Como nós devemos entender as dores do nosso próximo. Porque às vezes, aquela pessoa que nos agride, aquela pessoa que nos fere, aquela pessoa que é desagradável para nós às vezes, é uma pessoa que tem muitos problemas. E que nós, às vezes, não temos a capacidade ou a paciência de, às vezes, ouvir aquela pessoa. Mas nós podemos fazer isso. E quando nós não podemos fazer isso, não pudermos fazer isso, nós poderemos orar por aquela pessoa. Orar e pedir para que aquela pessoa seja orientada por bons amigos espirituais. Porque hoje, gente, a gente entende que a presença dos Espíritos em nossas vidas é constante. Como nós pensamos, nós convivemos com os Espíritos. Se nós pensamos coisas boas, se nós temos pensamentos bons, pensamentos elevados, nós atraímos, pedimos para junto de nós espíritos bons, espíritos que vêm nos assistir, que vêm nos incentivar, que vêm nos elevar o pensamento. Mas, se nós temos pensamentos ruins, se nós temos pensamentos de ódio, de vingança, de rancor, nós atraímos para junto de nós espíritos que pensam do mesmo jeito, porque
o Espiritismo nos explica isso. Então, o que nós estamos pensando? O que nós estamos praticando? Quais que são as nossas atitudes diárias? Como é que nós estamos levando a nossa vida? Porque é fato, é explicado nos estudos da doutrina espírita. Muitos de nós saem de casa de manhã e não faz uma prece de agradecimento pelo dia que nós vamos enfrentar, pela oportunidade que nós estamos tendo, pela nova oportunidade nessa reencarnação. Todo dia é uma grande prova que se descortina na nossa frente. E se nós tivermos o hábito de orar no começo do dia, certamente nós vamos ter um ótimo dia, porque os bons espíritos vêm nos assistir. Mas nessas preces, a gente tem que lembrar de colocar a gratidão. A gratidão. Às vezes nós somos não gratos. Nós nos esquecemos de todas as bênçãos que nós recebemos em todos os dias da nossa vida. Gratidão. Primeira coisa nas nossas preces é agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais que nos sustentam a vida. A gratidão. Era o ano de 1968. O tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, Charles Spruill, foi chamado para uma missão de bombardeamento na selva do Vietnã. A esquadrilha que ele comandava sairia logo de manhã para fazer essa missão de jogar bombas no inimigo. E assim saíram. No dia que foi estabelecida a missão, saíram os seus caças. O avião do coronel foi abatido sobre a selva vietnamita. Um míssil o atingiu, mas ele conseguiu ejetar o seu assento e caiu de paraquedas no meio da selva. Nos relatos que ele fala nas suas palestras, ele até pensa que antes não tivesse sido bom ele sobreviver a esse fato, porque o sofrimento que ele enfrentou sendo capturado pelos inimigos foi muito grande. Foram dois anos de sofrimento, fechado numa cela de bambu, com água até o peito, com muita tortura que vinha dos inimigos. Sofreu muito. Seu psicológico ficou muito abalado. Pensou várias vezes em suicídio e desistir da vida, mas algo o sustentava. Ele achava que ele ainda teria uma missão para cumprir, e aguentou firme toda aquela tortura. Depois de 2 anos, houve um armistício entre o governo americano e o governo vietnamita, e houve uma troca de prisioneiros, e ele estava incluído nessa troca. Ao voltar para os Estados Unidos, ele foi tido como herói de guerra, mas enfrentava grandes problemas psicológicos e psiquiátricos, porque aquela estadia de 2 anos na selva vietnamita realmente o afetou muito. E um dia, ele estava na sua casa, e um grupo de senhoras resolveu convidá-lo para fazer uma palestra numa igreja próxima da sua casa, no seu bairro. E ele foi fazer a palestra, ele que era um herói de guerra americano, e foi fazer a palestra para incentivar as pessoas, para relatar os fatos da sua vida e como ele estava lá. E a palestra foi tão bem sucedida, que as pessoas gostaram muito da palestra e começaram a divulgar o conteúdo da palestra, e ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos e começou a viajar os Estados Unidos inteiro, de norte a sul, leste a oeste. Por todas as cidades grandes dos Estados Unidos, ele fazia as palestras, incentivando e falando da vida dele. Certa feita, ele estava na cidade de Nova York, num hotel,
tomando o seu café da manhã, e ele viu que um senhor o olhava fixadamente. Ele achou estranho, e aquele senhor olhava para ele cada vez mais, até que ele criou coragem e chegou até a sua mesa e perguntou: o senhor não é o tenente-coronel Charles Sproul da divisão tal da Força Aérea dos Estados Unidos? Sim, sou eu mesmo. Gente, eu estou muito contente de ver o senhor. Parece que o senhor está muito bem, né? Naquele dia, eu soube que o avião do senhor foi abatido, porque eu trabalhava no mesmo esquadrão que o senhor. Eu era o responsável por dobrar todos os paraquedas dos pilotos do seu esquadrão. E eu vejo que eu dobrei muito bem o seu paraquedas, porque o senhor sobreviveu. Charles Sproul teve um susto. Sabe aquele insight que você tem de vez em quando? Meu Deus, até hoje eu não pensei nisso. Até hoje eu não parei para agradecer as pessoas. E ele se lembrou que até aquele dia, ele nunca havia se lembrado das pessoas que dobraram o paraquedas dele até aquele dia. Das pessoas que sustentaram a sua vida até aquele dia. Das pessoas que garantiram que ele estivesse vivo dando aquelas palestras. E nós? Será que nós realmente lembramos das pessoas que nos sustentam diariamente? Das pessoas que realmente dobram o nosso paraquedas para que a gente hoje estivéssemos aqui sãos, saudáveis, alegres? Para que nesse final do dia, será que nós temos esse sentimento de gratidão? Gratidão por tudo o que nos mantém. Gratidão, gente, gratidão. Como a gente às vezes é ingrato com a vida, porque nós recebemos muito, 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 muito mesmo. Só o fato dessa reencarnação, essa reencarnação, que segundo a doutrina espírita, muito bem explicada, é a melhor encarnação que nós temos durante toda a nossa existência como espírito milenário. E não são poucas existências. Essa encarnação, nós temos a oportunidade de ter contato com essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que nos explica muito, que nos abre um leque de percepção que a gente até então não tinha. Nós entendemos como é que se comporta um espírito depois da morte, depois do desencarne. Aliás, para o espiritismo, a morte não existe. O espiritismo que nos explica que conforme nós formos aqui, as nossas atitudes, o que nós fizermos, quando nós passarmos para o lado de lá, para o plano espiritual, para a pátria espiritual, é o que nós vamos continuar sendo. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Se somos bons aqui, seremos bons lá no plano espiritual. São milhares de livros psicografados. Os livros da Lavra do Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel, são exemplos para nós. Quando nós fazemos uma leitura de um livro desse, nós temos um verdadeiro horizonte novo em nossas vidas. Porque nós entendemos isso, e nós também entendemos a necessidade de colocar em prática o que nós estamos lendo, de mudar a nossa conduta no nosso dia a dia. Essa é a grande proposta da doutrina espírita, mudarmos a conduta do nosso dia a dia, sermos mais gratos a tudo que nós recebemos. Gratidão, gratidão, e nós reclamamos de tudo. Às vezes temos tudo na nossa casa, temos aquela despensa cheia, ou quando não está cheia, não está vazia também. E se nós vamos sair numa campanha, que a Casa Espírita sempre tem campanha, e nós vamos visitar uma família carente, e a gente vê que aquela pessoa está passando uma necessidade terrível, terrível, não tem o que comer, e nós podemos ajudar. Aí a gente dá valor ao que a gente tem. Por isso que é interessante a gente participar das campanhas que o Centro Espírita promove. Foi falado aqui das tortas, dos pães. Vamos ajudar, porque quando a gente ajuda, quando a gente trabalha para o bem
no centro espírita, a gente começa a mudar o nosso padrão mental, o nosso padrão de pensamento, e começa a mudar também. É um grande trabalho de desobsessão que se faz no trabalho no bem. É a oportunidade que nós temos. Outro dia, um pessoal lá da nossa casa, que lá tem a campanha Alta de Souza, eles me contaram, saíram numa campanha e foram entregar uns papéis, porque passa um dia antes, um sábado antes, eles passam entregando um papelzinho, falando que no outro sábado vão passar arrecadando o que a pessoa puder doar. Aí passaram e deixaram. A pessoa, o rapaz que entregou, e falou assim para mim, ele foi entregar na casa o papelzinho, e a casa era tão pobre, mas tão pobre, que ele falou, eu não poderia nem pedir aqui, eu teria que trazer uma cesta básica para essa pessoa. Mas ele falou, vou entregar, porque um amigo espiritual, bafejou no ouvido dele, falou assim, pode entregar, você vai ter uma surpresa muito grande entregando aqui. E ele entregou. Saiu uma mulher muito humilde, ela olhou para ele e falou assim, olha, eu costumo ajudar todo mundo, e vou ajudar vocês também, você pode passar aqui sábado que vem, eu vou ajudar você, o que eu tiver eu vou doar para você, você não esquenta a cabeça não, eu sempre ajudo as pessoas. E ele se foi. No outro sábado eles voltaram, e ele foi lá naquela mulher, e ela estava lá, recebeu ele na porta, e falou assim, olha, ela trouxe, sabe esse sabão IP, que a gente usa para lavar roupa? Ela trouxe meio sabão, ela cortou meio sabão, gente, eu até me emociono com isso, ela colocou num saquinho plástico, e falou assim, olha gente, isso aqui é o que eu posso dar para você, porque eu sou muito agradecido a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que Ele me facilita na vida, por tudo que Ele me faz de bom, isso aqui é prova do meu amor a Deus, eu estou dando isso aqui para você, leva. Ele começou a chorar, porque quando a gente sai na campanha Alta de Souza, a gente a gente recebe, é maravilhoso essa campanha. Aí é o mesmo espírito que falou com ele, porque ele é médium, né? Ele trabalha nos trabalhos, ele falou assim, esse é o óbolo da viúva. Sabe aquela passagem do Evangelho que fala do óbolo da viúva? Aquela senhorinha que deu uma moedinha, que Jesus fala, ó, essa aí deu mais que todo mundo. E o pior, e o melhor, né? Não é pior, ela deu agradeceu. Gente, meio sabão IP, gente. Valeu a campanha toda que eles estavam fazendo naquele dia. Essa história é maravilhosa, para a gente saber o que faz a gratidão na nossa vida. Uma mulher assim, tão humilde e tão grata a Deus, e às vezes a gente tem tanta coisa, que a gente pode valorizar, né? Tem tanta gente que desiste da vida, pensa no suicídio, por contratempos tão pequenos, por desavenças, não dá valor na vida. Suicídio, gente, é uma coisa que a gente nunca pode deixar passar na nossa cabeça um pensamento desse. Quem lê as passagens da doutrina espírita a respeito do suicídio, vai ver que é uma decisão terrivelmente errada. Nós nunca, e se soubermos de alguém que está passando por esses pensamentos, a gente tente ajudar essa pessoa, para tirar da cabeça isso. Às vezes a pessoa cai nesse pensamento, porque ela realmente não tem a gratidão pela vida, né? A gratidão, temos que ser mais gratos em tudo que nós fizermos. Outro dia eu estava lendo a respeito da água, a água, né? A gente não tem nem noção do que é a água, essa coisa maravilhosa aqui que a gente toma um copo de água em casa, a gente não valoriza esse líquido maravilhoso, e muitos de nós até despreza, né, os rios, suja tudo que a gente está fazendo hoje em dia, mas a água, esse composto, né, H2O, são dois gases altamente inflamáveis, juntos aqui,
que servem, dá para apagar fogo, mas se você for ver, isso aqui é altamente explosivo. Como é que consegue isso? Nós, os humanos, os homens, com toda a nossa ciência, a gente não consegue sintetizar a água. A gente não consegue. Se a gente conseguisse fazer um laboratório para sintetizar a água, quimicamente falando, uma estação de sintetização de água teria que ocupar um maior espaço que o centro aqui. E seria tão perigoso trabalhar com esses dois gases juntos, que com uma fagulha explodiria tudo. Para a gente conseguir sintetizar 20 ml de água. Nós não conseguimos. E a gente olha para esse líquido, a gente não dá valor. Não é que não dá valor, a gente não é grato à água. A água, que é explicada nos livros de André Luiz, que ela pode receber bons fluidos. Se você tiver alguém doente na tua casa, algum problema de saúde, e você fizer uma oração perante a água e pedir para os amigos espirituais colocarem um remédio na água, eles colocam. Eles fluidificam a água. Eles colocam o remédio que você está precisando. Ela recebe isso. Mas também a água, ela recebe fluidos negativos também. Se você tiver o péssimo hábito de falar coisas erradas perto da água, verdade, perto da água, falar palavrões perto da água, ela fica imantada com coisas negativas também. É altamente influenciável a água. Vejam, como é importante a água. E às vezes a gente toma um copo d'água, a gente não agradece. Eu li um livro do Miramês uma vez, que a gente tem que agradecer toda vez que a gente toma um copo de água. Porque quando a gente agradece e ingere o copo de água, ele entra no nosso organismo e vai limpando o nosso organismo de todas as más vibrações. Muito importante isso. Gratidão pela água. Gratidão pelo ar. A gente nem se preocupa, né, no ar que nós respiramos. Às vezes a gente respira até de forma errada, né? Nas religiões asiáticas, eles ressaltam muito a forma de respiração, porque conforme a gente respira, a gente se acalma também. Se um dia nós estivermos muito nervosos e fazermos uma respiração, ela tranquiliza a gente. Encher o pulmão de ar. O ar, temos que ser gratos ao ar também. Gratos a Deus, a tudo que nós recebemos de Deus. Ah, mas eu estou aqui, estou sem me preocupar com a terra, estou sem me preocupar com a gravidade do planeta Terra. Alguém aqui já se preocupa com a gravidade do planeta Terra? Mas está aqui, nós estamos aqui, presos no chão, é Deus. Alguém aqui se preocupa, a não ser um cardiologista, né? Se preocupa com os batimentos do coração diariamente? A gente levanta de manhã, alguém já parou para ouvir o coração? No travesseiro assim, ouvir o coração? Pam, pam, pam. O que é isso? É a mão de Deus nos sustentando a vida. A gente nem se preocupa com isso, porque não tem razão de se preocupar também. É Deus que nos mantém a vida. É essa gratidão a Deus que nós devemos ter. Nos mantém, nos sustenta a vida, nos leva para frente. E toda vez que nós tivermos algum problema, alguma aflição, que a gente se lembre de parar e pensar nessa mão que nos leva em todos os lugares, que nos conduz, que está nos sustentando diariamente. Da gente lembrar da água, do batimento do coração, do ar, da força da gravidade, do sol, dos animais, dos pássaros, de tudo que nos sustenta a vida, e fazer uma oração de agradecimento por tudo que nós temos. Nós somos muito, 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 muito favorecidos, muito. Vamos valorizar muito mais o que nós temos, reclamar menos e agradecer muito mais o que nós temos diariamente. Para finalizar, gente, eu gostaria de falar sobre o culto do Evangelho no lar. Culto do Evangelho no lar.
Eu sei que aqui todo mundo já faz o culto do Evangelho no lar, porque toda vez que eu venho aqui eu já falo do culto do Evangelho no lar, mas vamos falar de novo, culto do Evangelho no lar, facinho de fazer, uma vez por semana você reúne a tua família, lá em casa por exemplo a gente faz no domingo às 8 horas da noite, a gente senta lá, coloca uma jarra de água para fluidificar, uma jarrinha, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, um livrinho de mensagens também, a gente, no dia, na hora que a gente combinou, a gente senta lá, a gente senta, faz a prece inicial, agradece muito nessa prece, e depois lê um trecho do Evangelho, a gente lê um trecho do Evangelho e comenta, geralmente o que a gente lê serve para a gente o que a gente está precisando ouvir, a gente está precisando. Feito isso, feito o comentário, a reflexão, a gente faz a prece final. Na prece final, a gente agradece novamente e pede para os amigos espirituais colocarem paz, luz, amor, entendimento, tudo que é de bom na nossa casa. E eles colocam, eles aplicam um passe na nossa casa, é um passe que eles dão, eles limpam o ambiente. Então a nossa casa, o nosso lar, ele fica calmo, fica tranquilo, fica iluminado, uma vez por semana. Os bons amigos espirituais, eles falam, se a gente puder fazer todo dia, seria o ideal, mas às vezes na correria da gente, a gente não faz isso. Eles falam também que se uma casa faz o culto do Evangelho no lar, o quarteirão inteiro fica protegido. Imagina uma cidade como São José do Rio Preto, se todas as casas fizessem o culto do Evangelho no lar, seria uma beleza, né? Não teria mais nenhum problema, as pessoas se entenderiam mais, e a gente está caminhando para isso. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa trazer Jesus para junto de nós, Jesus, lembrar de Jesus, trazer Ele para dentro das nossas casas. A gente não pode esquecer em hipótese alguma de Jesus, em todos os dias, e vamos sempre agradecer. Obrigado, gente, pela paciência de vocês, que Jesus abençoe a todos, e tenhamos uma semana muito boa. Muito obrigado.